quero vestir essa camisa aqui em homenagem a vocês, meus alunos do terceiro ano e tantos outros terceiro anos, Minas Gerais afora, que está tendo que usar o uniforme que eles esperam anos para poder usar durante o ano, né, um uniforme diferente, aí chega lá e não tá tendo aula. Então tem que usar andando pela rua fora, né? Tem que ficar aí esperando, aguardando ansiosamente o retorno das aulas. Eu sei que vocês estão. Mas hoje eu tenho uma surprise para vocês. Teve algumas pessoas que falou comigo assim: "Ah, o áudio tá muito ruim, professora". Nesses seus vídeos. Aqui, ó. Faço aqui nesse computador. E aí acontece que o áudio, né, não tá saindo bom porque eu uso o microfone integrado. Tentei usar o fone do iPhone para ver se melhora, mas continua ruimzinho. Baixei um programa novo, agora tô aprendendo a mexer nele. Ainda não vou usar nessa correção dessa semana, tá? Eu vou usar nas próximas correções a partir da semana que vem. Mas se vocês quiserem, tcharam! Eu posso usar isso daqui. Eu sei que os meus alunos amam, né? E você que não é meu aluno, que é de outra escola e tudo mais. Também tem uma professora que usa um negócio desses. Gente, meu tom de voz é baixo, né? Então eu preciso usar isso dentro da sala de aula. Os meus alunos querem me matar. Mas, como eu não caio em chantagens e nem ameaças, eu uso mesmo assim. Se você tem também algum professor que usa isso, deixe no comentário aí pra mim saber, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar a correção do PET, né? É a semana 1 do PET, volume 2. E aí agora, então, é o momento que eu entro aqui, ó, nesse computador e vou passando os slides e as correções pra vocês, tá? Só mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Inscrevam-se nesse canal, por favor. A gente tá com um projeto da festa junina e queremos transmitir ela ao vivo. Mas ainda não sei como a gente vai fazer isso, tá? Mas vai ser muito bom, vai ser bem divertido. E eu precisaria de ter 1000 inscritos aqui nesse canal para poder a gente conseguir fazer essa transmissão. Pelo menos foi o que me disseram, né? Eu não entendo muito dessas coisas. Então, minha gente, custa nada. Dá uma ajudinha aí, aperta esse botãozinho aí do inscreva-se e me ajuda, por favor. E outra coisa, somos aqui mais de 500 coraçõezinhos. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram neste canal. E agradecer também todos os recadinhos, os feedbacks que eu recebi, dizendo que eu ajudei. Nossa, eu fico muito feliz em poder ajudar, porque aqui essa é a minha real intenção mesmo, tá? E não esquece então, curte, né? Não esquece de compartilhar com seu colega que às vezes está precisando. E me ajudem, tá? Me ajudem aí a chegar a esses 1000 inscritos. Obrigada. Do PET volume 2, terceiro ano, o tema é a Primeira Guerra Mundial. Gente, esse tema é gigante, enorme, tem versões de vários autores. Eu indico para vocês assistirem um vídeo que foi produzido pelo canal Nostalgia, Primeira Guerra Mundial. Ele é muito bom. Vejam aquele vídeo que ele é bem completo, ele é bem bacana. Então vamos direto para a atividade número 1. Análises, interpretações, versões e opiniões. Época de 1900, bela época. Que orgulho de ser burguês e que orgulho de ser europeu. Em redor das mesas de tampo verde de Londres, de Paris ou de Berlim, decide-se o destino do planeta. Das decisões dos conselhos de administração das principais capitais europeias depende a vida de milhões de seres que não se apercebem de que o seu direito à felicidade se mede nas cotações dos quadros das ruidosas bolsas de valores. E as capitais financeiras da Europa não se desdenham nenhum pormenor. Fixam o preço do bilhete de bonde no Rio de Janeiro ou da hora de um trabalhador em Hong Kong. Nunca tal poderio estivera reunido em tão poucas mãos num tão limitado canto da terra. É o apogeu dos burgueses da Europa. Esse período aí da Belle Époque, Bela Época, Belle Époque,
Tem alguns jeitos que o povo lê esse nome aí, eu nunca sei qual o nome que eu tô lendo certo, então prefiro de usar aí o português mesmo, pela época. É no período que os burgueses viviam numa aparente paz, né, num progresso que parecia que era a oitava maravilha do mundo. Eles viviam em salões festejando, né, com belas vestes, salões grandes iluminados, muitas festas. Enfim, era uma época esplendorosa para os europeus nesse período. Explique o que justifica, segundo o texto, o orgulho da burguesia europeia. Aí tem um trecho do texto que eu tirei, né? Que orgulho de ser burguês e que orgulho de ser europeu. Em redor das mesas de Tampo Verde de Londres, de Paris ou de Berlim, decide-se o destino do planeta. Das decisões dos conselhos de administração das principais capitais europeias, depende a vida de milhões de seres que não se apercebem de que se direito à felicidade se mede nas cotações dos quadros das ruidosas bolsas de valores. Então, eles tinham um orgulho de dizer que eles eram europeus e que eles acreditavam as regras do mundo todo, né, de todos os outros lugares do mundo. Concluindo, então, justifica-se esse orgulho através do poder adquirido pela burguesia, pois esse período era o auge da classe burguesa na Europa, onde eles decidem o destino do planeta. É uma interpretação deste texto que eu coloquei aqui em cima, que é trecho do texto que veio no PET para vocês analisarem. Letra B. De que maneira podemos perceber a visão etnocêntrica dos protagonistas da Belle Époque? E as capitais financeiras da Europa não desdenham nenhum pormenor. Fixam o preço do bilhete do bonde do Rio de Janeiro ou da hora de trabalho de um trabalhador em Hong Kong. Nunca tal poderio estivera reunido em tão poucas mãos num limitado canto da terra. Este é outro trecho do texto que explica justamente isso que eu coloquei embaixo aqui, ó, que em tudo no mundo girava em torno da Europa. Moda, arquitetura, artes, cotações, entre outros. Visão essa que chamamos também de eurocêntrica. Aí tem atividade 2 para fazer a análise deste texto aí. Então, eu nem vou ler este texto, que eu vou usar trechos dele repetidamente nas próximas questões. Sobre o texto, responda as questões. Letra A. Por que, segundo o autor, a Primeira Guerra tratava-se por metas ilimitadas? Aí eu fui e tirei um trecho do texto. Na era dos impérios, a política e a economia haviam se fundido. A rivalidade política internacional se modelava no crescimento e na competição econômica, mas o traço característico disso era precisamente não ter limites. Ou seja, não havia limites para a ambição imperialista, o objetivo era dominar mercados e ter influência política, faltou um acento aí, né? Nos locais onde se dominavam. Então, para eles não havia um limite. O importante era chegar ali naquele período imperialista, com aquela ideia de levar civilização a povos que eles consideravam atrasados, né? E que eles queriam ali, além de exercer a influência política, eles queriam retirar as matérias-primas, retirar o que fosse necessário para ampliar os seus mercados, para melhorar a economia dos seus países. Letra B. De que maneira as potências desenvolvidas do mundo contemporâneo asseguram a expansão de seus respectivos mercados? Eu coloquei 2 pontinhos aí, que naquela época da Primeira Guerra Mundial, que já é era contemporânea, que vivemos a era contemporânea desde a Revolução Francesa, aconteceu o quê? Para os 2 principais oponentes, Alemanha e Grã-Bretanha, o céu tinha de ser o limite. Era uma questão de uma ou de outra, ou seja, era destruição de uma para a consolidação da outra. Então havia uma competição muito grande entre a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ali, aquela região ali, com a Alemanha. A Alemanha foi sedenta para a Primeira Guerra Mundial,
querendo aí expandir os seus domínios para a extração de suas matérias-primas, porque nessa corrida foi uma das que chegou por último, e a Inglaterra, a Grã-Bretanha, tinha muitos locais que eles exploravam, muitos mesmo. Então eles sempre saíam aí com a vantagem de terem mais produtos, mais locais a serem explorados. E aí, na visão deles, né, para poder uma se consolidar, tinha que destruir a economia da outra. E na atualidade, hoje, como é feito aí esse asseguramento dos mercados, como é feito aí, como que eu digo, essa comercialização de produtos de um país para o outro, né? Aí eu coloquei ali, ó, na atualidade, a expansão dos mercados são por meio da globalização, que pode ser definida como um processo histórico de crescente interligação econômica, social e cultural entre os diferentes povos e países. São feitos acordos comerciais como blocos econômicos, como por exemplo a União Europeia, o Mercosul, NAFTA, entre outros. Esses blocos econômicos envolvem taxas alfandegárias, livre circulação de pessoas e mercadorias entre os países membros e até a adoção de uma mesma moeda, que no caso aí a União Europeia, por exemplo, os países que compõem a União Europeia, todos usam o euro para começar no comércio, né? Enfim, eu coloquei esses dois aí porque essa questão, quando fala de mundo contemporâneo, ela pode abranger esses dois tópicos aí. Se foi útil, curte, compartilha, se inscreva nesse canal, me ajuda a chegar aos 1000 inscritos, por favor, né? Que como eu disse no começo do vídeo, eu queria muito poder transmitir a festa julina da nossa escola. Não sei se vai dar certo, mas eu gostaria de tentar, tá bom? Beijo, até a próxima.